Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reine na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o golo da vontade divina na minha alma, dá-me tua bênção, para que eu possa fazer todas as ações sob teus olhos maternais. Mãe celeste, rainha soberana do fiat divino, toma-me pela mão e mergulha-me na luz do querer divino. Tu serás a minha guia, minha eterna mãe, e me ensinarás a viver e a manter-me na ordem do recinto da divina vontade. Coração do sumo bem Jesus, tu me darás tuas chamas para que queime, me consumam e alimentem para formar em mim a vida do supremo querer. São José, serás meu protetor e guardião do meu coração, e terás as chaves do meu querer em tuas mãos. Guardarás meu coração com zelo para não me devolvê-lo nunca mais, pois assim estarei seguro de não me afastar da vontade de Deus. Corte celeste, vem em meu socorro, e eu viverei sempre a divina vontade. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 6, capítulo 1, do dia 1º de novembro de 1903. Título: Quando a alma faz todas as suas ações pelo único fim de amar a Jesus, caminha sempre de dia, para ela jamais é noite. Continuando meu estado habitual, me encontrei fora de mim mesma e me via como um pequeno vapor, e eu ficava toda maravilhada ao me ver reduzida dessa forma. Enquanto eu estava nisto, veio o meu adorável Jesus e disse-me: Minha filha, a vida do homem é vapor, e assim como ao vapor, é só o fogo que o faz caminhar. E à medida que o fogo é vivo e muito, assim corre mais veloz, e se é pouco, caminha a passo lento. E se está apagado, fica detido. Assim a alma, se o fogo do amor de Deus é muito, pode-se dizer que voa sobre todas as coisas da terra, e sempre corre e voa a seu centro, que é Deus. Agora, se é pouco, se pode dizer que caminha com dificuldade, arrastando-se e enlameando-se de tudo o que é terra. Se está apagado, fica parada, sem vida de Deus nela, como morta a tudo que é divino. Minha filha, quando a alma em todas suas ações não as faz por outra coisa, senão com o único fim de me amar, e nenhuma outra recompensa quer de seu obrar, mais que o meu amor, caminha sempre de dia, jamais é noite para ela, mas bem caminha no mesmo sol, que quase como vapor a circunda para fazê-la caminhar nele, fazendo-lhe gozar toda a plenitude da luz. E não só isso, senão que as suas mesmas ações servem de luz para o seu caminho e sempre adicionar nova luz. Capítulo 2, 8 de novembro de 1903. Título: Jesus diz como deve ser o amor do próximo. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a implorar por certas necessidades do próximo. E o bendito Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Com que fim rezas por estas pessoas? E eu: Senhor, e tu por qual fim nos amastes? E ele: Amo-vos porque sois coisa minha.
E quando o objeto é próprio, sente-se como obrigado. É como uma necessidade amá-lo. E eu, Senhor, estou rezando por estas pessoas porque são coisas tuas. De outra maneira, não me teria interessado. E ele, pondo a mão na minha testa, quase a apertando, acrescentou: Ah, então é porque são coisas minhas? Assim está bem o amor ao próximo. Capítulo 3, 10 de novembro de 1903. Como o verdadeiro amor se esquece de si mesmo, no título. Continuando no meu estado habitual, assim que eu vi o bendito Jesus, dizia-me: Minha filha, o verdadeiro amor se esquece de si mesmo e vive nos interesses, as penas e as tudo o que pertence à pessoa amada. E eu, Senhor, como se pode esquecer de si mesmo enquanto sentimos tanto? Não é que seja uma coisa distante de nós ou bem dividida que facilmente se possa esquecer. E de novo acrescentou que aí está o sacrifício do verdadeiro amor, porque enquanto se tem a si mesmo, deve viver a tudo o que pertence à pessoa amada. E mais, se recorda de si mesmo, esta lembrança deve servir para se fazer principalmente em como poder consumir-se pelo objeto amado. E o amado se vê que a alma se doa toda a ele e saberá recompensar bem, dando-lhe todo a si mesmo, fazendo-a viver da sua vida divina. Assim que quem tudo esquece, tudo encontra. Além disso, é necessário ver a diferença que há entre o que se esquece e o que se encontra. Esquece-se o feio e encontra-se o belo. Esquece-se a natureza e encontra-se a graça. Esquecem-se as paixões e encontram-se as virtudes. Esquece-se a pobreza e encontra-se a riqueza. Esquece-se a ignorância e encontra-se a sabedoria. Esquece-se o mundo e encontra o céu. Capítulo 4, do dia 16 de novembro de 1903. Título: Não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si mesmo fazem nascer o amor mais puro e perfeito. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos braços e uma virgem que me estendeu na terra para me fazer sofrer a crucificação, mas não com pregos, mas com fogo, pondo-me um carvão de fogo nas mãos e nos pés. E o bendito Jesus, que me assistia enquanto sofria, dizia-me: Minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si faz nascer o amor mais puro e perfeito. E sendo sagrado o sacrifício, acontece que este me consagra a alma como digno santuário meu para fazer ali minha perpétua morada. Então, faz com que o sacrifício trabalhe em ti para te tornares sagrado a alma e o corpo, para que tudo seja em ti sagrado, e consagra-me tudo a mim. Capítulo 5, 19 de novembro de 1903. Título: Enquanto se é nada, pode ser tudo. Continuando o meu estado habitual, vi dentro de mim o bendito Jesus e uma luz na minha inteligência que dizia: enquanto se é nada, se pode ser tudo. Mas em que modo? Torna-se tudo com o sofrimento. Sofrer faz com que a alma se torne
sacerdote, rei, príncipe, ministro, juiz, advogado, reparador, protetor, defensor. E como verdadeiro sofrer é o sofrer querido por Deus em nós, se a alma se une em tudo a seu querer, esta união, unida ao sofrer, faz que a alma impere sobre justiça, sobre a misericórdia de Deus, sobre os homens e sobre todas as coisas. Agora, assim como a Cristo, o sofrer lhe deu todas as mais belas qualidades e todas as honras e ofícios que a natureza humana pode conter. Assim, a alma, participando no sofrer de Cristo, participa das qualidades, das honras e dos ofícios de Cristo, que é o todo. Capítulo 6, 23 de novembro de 1903. Título: Não há beleza igual ao sofrer somente por Deus. No meu íntimo, fiquei impressionada com o que tinha escrito acima, como se não estivesse conforme a verdade. Por isso, assim que vi o bendito Jesus, disse: Senhor, o que escrevi não está bem. Como pode ser tudo isso só com sofrer? E ele: Minha filha, não te admires, porque não há beleza que se iguale ao sofrer, só pelo amor de Deus. De mim parte continuamente duas flechas, uma do meu coração, que é de amor, e fere a todos aqueles que estão no meu regaço, isto é, que estão na minha graça. E esta flecha produz chagas, mortifica, irrita, aflige, atrai, revela, consola e continua minha paixão e redenção naqueles que estão em meu colo. A outra parte do meu trono eu confio aos anjos, os quais, como ministros meus, fazem correr esta flecha sobre qualquer espécie de pessoas, punindo-as e excitando todas à conversão. Agora, enquanto dizia isto, me participou suas dores, dizendo-me: Eis também em ti a continuação de minha redenção. Capítulo 7, 24 de novembro de 1903. Título: Como cada palavra de Jesus são tantos elos de graça. Continuando o meu estado habitual, mal vi o bendito Jesus dentro de mim e, como se quisesse continuar a tirar-me as dúvidas, disse-me: Filha, eu sou a verdade mesma e jamais pode sair de mim a falsidade, ou mais alguma coisa que o homem não compreende. E isto faço para fazer ver que, se não se compreende bem a palavra, como se pode compreender em tudo o Criador? Mas, no entanto, a alma deve corresponder, pondo em prática a minha palavra. Porque cada palavra são tantos elos de graça que sai de mim, dos quais faço dom à criatura. E se corresponde, estes elos os acorrenta aos outros já adquiridos, senão os devolve a seu Criador. E não só isto, senão que eu somente falo quando vejo a capacidade da criatura que pode receber esse dom, e correspondendo-me, não só adquirir tantos elos de graça, mas adquirir também tantos elos de sabedoria divina. E se os vejo acorrentados com a correspondência, disponho-me a dar-lhe outros dons. Mas se vejo meus dons rejeitados, retiro-me, guardando silêncio. Capítulo 8, 3 de dezembro de 1903. Título: Com a divina vontade somos tudo, sem ela somos nada.
Continuando o meu estado habitual, por pouco tempo veio o meu bendito Jesus, dizendo-me: minha filha, qualquer ação humana que não tem nenhum nexo com a vontade divina, põe fora a Deus de sua própria criação. Até mesmo o mesmo sofrer, porque quão santo, nobre e precioso fosse a meus olhos, não obstante, se não é parto de minha vontade, em vez de me agradar, me indigna e me é desagradável. Ó poder da vontade divina, como é santa, adorável e amável, contigo somos tudo, ainda que não façamos, porque tua vontade é fecunda e nos dá à luz todos os bens, e sem ti somos nada, embora tudo façamos, porque a vontade humana é estéril e esteriliza todas as coisas. Capítulo 9, do dia 5 de dezembro de 1903. Título: Como o santo desejo de receber a Jesus substitui o sacramento, fazendo com que a alma respire a Deus e que Deus respire a alma. Não tendo podido receber a comunhão esta manhã, estava toda aflita, mas resignada, e pensava entre mim que, se não tivesse sido porque me encontrava nesta posição de estar na cama, e se fosse vítima, certamente a teria podido receber. E dizia ao Senhor: olhe, o estado de vítima me submete ao sacrifício de privar-me de recebê-lo no sacramento. Ao menos aceito o sacrifício de privar-me de ti, para te contentar, como um ato mais intenso de amor por ti. Porque ao menos o pensar que sua mesma privação atesta ainda mais o meu amor por ti, adoça a amargura de sua privação. Enquanto dizia isto, as lágrimas me desciam dos olhos, mas a bondade do meu bom Jesus não apenas me adormeci, sem fazer-me esperar tanto e procurar, segundo o habitual, veio de súbito e, me pondo suas mãos no rosto, me acariciava e me dizia: minha filha, pobre filha, ânimo. Minha privação estimula principalmente o desejo, e neste desejo, incentivado, a alma respira a Deus. E Deus, sentindo-se mais iluminado por este estimular da alma, respira a alma. E neste respirar-se mutuamente, Deus e a alma, acende-se principalmente a sede do amor. E sendo o amor fogo, forma o purgatório da alma. E este purgatório de amor serve-lhe não uma só comunhão ao dia, como permite a Igreja, mas de uma contínua comunhão, porque é contínuo o respiro, mas todas comunhões de puríssimo amor, só de espírito e não de corpo. E sendo o espírito mais perfeito, acontece que o amor é mais intenso. Assim recompenso eu, não a quem não quer receber-me, senão a quem não pode receber-me, privando-se de mim para me agradar. Capítulo 10, 10 de dezembro de 1903. Título: Quem busca o Senhor cada vez recebe uma tinta, um lineamento divino. Continuando o meu estado, senti um peso sobre minha alma, pela privação do meu bendito Jesus, como se sobre mim gravitasse todo o peso do mundo, e em minha imensa amargura fazia quanto mais podia por buscá-lo. Depois, tendo vindo-me, disse-me: minha filha, cada vez que a alma me procura, recebe uma tinta
um lineamento divino. E outras tantas vezes renasce em mim e eu renasço nela. Enquanto dizia isto, estava a pensar no que tinha dito, quase maravilhando-me, dizendo-me: Senhor, o que dizes? E ele acrescentou: Oh, se soubesse a glória, o gosto que sente todo o céu ao receber esta nota da terra de uma alma que procura sempre a Deus, toda conforme a nota deles. O que é a vida dos bem-aventurados? Quem a forma? Este renascer continuamente em Deus e Deus neles. Isto é aquele ditado que Deus é sempre velho e sempre novo. Jamais sentem cansaço, porque estão em contínua atitude de nova vida em Deus. Amém. Fiat, fiat, fiat.